teve então a experiência, você sentiu que você estava partindo, sim. Você estava morrendo mesmo. Agora essa é a parte que eu digo assim da experiência espiritual, e daí na linguagem, né, que a gente fala aqui, nós explicando fora disso, né, dessa questão visão, realmente é uma experiência quase morte, porque daí eu não tenho como... O famoso descrever de outra forma por causa daquilo que eu experimentei e tal. E aí, a primeira experiência foi assim, quando eu chego num ambiente, e agora eu tenho que descrever dessa forma ambiente, tá? Porque eu não sei que lugar é esse, né? Mas é um ambiente, então assim, ele é semelhante como se fosse algo. Outra coisa interessante que você vai ver assim, quando as pessoas contam, é que tudo é semelhante. Cara, dá uma agonia na gente, porque se for falar do branco, você quer falar pra pessoa, mas você já quer dizer, mas não é esse branco, tá? Porque tudo é semelhante. Você vai falar, é parecido, mas eu quero dizer que não é bem isso, né? Então, todas as coisas que eu coloco assim é semelhante, mas a gente tem que descrever. E eu acho legal isso, porque eu falo assim, cara, eu fico pensando, coitado do João lá, né? Quando vai descrever o Apocalipse, ele tem que narrar e ele começa com algumas dificuldades de coisa ali que ele não tem nem noção, né, do que é. Então é mais ou menos algumas coisas assim, sabe, semelhante. Então assim, é semelhante a um retângulo, tá? Como se fosse um ambiente parecido com uma sala. Eu entendo que há do lado aqui como se fosse uma parede, mas aí já entra essa questão, mas não é parede, tá? Mas é um ambiente assim, como se fosse fechado aqui. Ele está na frente, assim, algo como se tivesse um degrau, mais ou menos assim, eu estou parado aqui, e bem na minha frente, assim, é uma porta, um espaço de luz, assim, como se fosse uma portona, vamos dizer assim, tá? Um ambiente sem porta de abrir, assim, mas um espaço aberto e uma luz muito forte de lá. E embora essa luz seja muito forte, assim, ela dá condição de eu olhar para ela, entendeu? É muito brilho, mas eu consigo ali estar olhando para lá. E eu chego assim, e aqui do meu lado, e assim, chego parado de frente a essa condição aqui, vendo aqui, parede aqui, como se fosse um retângulo ali, semelhante a um palco, vamos dizer assim, tem um degrau ali, e eu tô de frente para essa, digamos assim, no meu entendimento ali é um outro ambiente e assim, uma consciência. Daí eu acho que a palavra que resume é isso, sabe? Não surge assim questionamentos, curiosidades, mas é uma coisa assim que a resposta que nos vem, e eu penso que todos que passam por isso, é assim, você tem uma explicação para aquela situação que você está, sem uma necessidade de um questionamento. E também não quer dizer que alguém não questione, pode ser que sim, tá? Mas no meu caso, eu vou dizer assim, ó, as partes que depois conflitam, né? Porque você fala assim, eu sabia que se eu passasse para lá, eu não voltava. Agora você me pergunta, voltar para onde? Eu não sei. Eu já não tenho essa noção de mundo, voltar para esse mundo. Não estou ligado a esse mundo. Mas eu entendo assim, ó, eu vou e eu não volto. Então, por isso que eu digo, a forma mais clara de explicar é uma consciência. Eu tenho consciência que eu preciso passar para lá. Entendeu? E passando para lá, eu não volto mais. Mas daí já não tem essa explicação. Não volta para o mundo, não volta para sua família, não volta. Não volta. A palavra é essa, não volta. Não volta desse lugar ali, ó. Tô indo, né? Mas daí eu olho aqui, quando Jesus está aqui, e aí eu falo a pessoa dele, agora já também numa outra expressão, tá? Não mais, mas entenda isso que a gente está falando, de uma forma que eu entendo que pode ser a maneira, vamos dizer assim, humana, mas não é o Cristo de glória, como o João está relatando lá, entendeu? Não é ele no esplendor de glória, é ele na presença dele ali, né? Então ele aparece assim. E aí eu digo exatamente essas palavras, falando assim, olha, eu estou com um povo de duro coração que não quer nada contigo e não vale a pena eu estar lá. Essa foi a palavra. Cara, isso me pesou depois, sabe? Porque quando a gente volta, e você volta ainda com uma questão assim do emocional, né, ali, eu achei que isso soou muito duro. Não na hora, entendeu? Na hora foi um desabafo. Mas depois, entendendo, lógico que passa um tempo, passa um processo, eu entendi que ali foi aquele momento que eu desabafei aquilo que eu estava carregando, sabe? O que eu estava carregando? Uma situação assim que me incomodava muito, e o Espírito Santo de Deus já tinha falado comigo a respeito dos cultos, porque assim, ó, tinha pessoas que davam desculpas para não ir na igreja, e a gente via que andava por tudo, sabe? Era que estava no mercado, estava onde liberou para ir, eu não sei o que lá, mas na igreja era um risco muito grande, na igreja não podia, aquela coisa. E isso, sabe assim, naquele momento, me incomodava, né? E aí, rapaz, nós tivemos uns cultos ali, que sabe quando você fala assim, a presença de Deus pura, uns cultos maravilhosos, assim, com poucas pessoas. E um dia eu fui para casa irritado.
E no meio do caminho, sabe? Quando eu estava orando, Senhor, por que essas coisas assim e tal, né? E aí veio assim, você não se alegra com aqueles que estão contigo? Cara, aquilo foi um baque, assim, porque ao mesmo tempo eu pensava, poxa, eu estou pensando nos fulanos que não vieram, e os irmãos que estão comigo ali, parece que eu estou fazendo pouco caso, sabe? Eu tenho que olhar para esses que estão ali, seja um, seja dois, seja três, são os que estão ali comigo, sabe? São os que estão orando por esses outros e tal. Então, assim, foi um momento desse impacto. Aí eu entendi que aquele momento, ó, volta de novo, agora já depois, tá? Não no momento ali. Mas sabe quando a Bíblia diz, você lança sobre ele todas as suas ansiedades, todas as suas aflições? Cara, é exatamente isso. Então, parece que naquele momento, o que me incomodava era isso, eu precisava colocar para fora, sabe? Aquela situação. Das outras experiências que eu tive, essa aí foi uma situação assim interessante, porque das outras experiências que eu tive, parecia assim que a comunicação era telepática. Aquele negócio, eu olhei e eu tinha resposta. Eu olhei e ele falou. Nessa daqui, ela continuou sendo dessa forma, mas eu ouvi a minha voz. Com a boca fechada, eu ouvi a minha voz. Isso que eu falei foi audível, só que de boca fechada. E aí eu lembro que da experiência foi um momento assim que me chamou a atenção. Não assim na curiosidade, falar, ó, que legal, estou ouvindo a minha voz. Não, mas aquela coisa de saber que eu estou ouvindo a minha voz. E as outras vezes era totalmente telepática, aquela coisa assim de olhar e a comunicação ocorrer. E essa com a boca fechada, falou, cara, ele só me olha, não diz nada. Isso que eu falei foi dirigido para ele, olhando para ele. Eu falei isso daí. Então, assim, quando eu me referi a esse povo de duro coração, eu não estava falando da igreja em si, mas dessas algumas pessoas que estavam me incomodando a situação, sabe? E aí eu termino de dizer isso e me posiciono de novo ali, olhando para frente, entendeu? E agora eu passo todo esse tempo, que vem a questão agora, que tempo? Não sei. E aí entra uma situação que às vezes as pessoas podem ter curiosidade, porque quando a gente fala, sabe quando a Bíblia cita isso, né, que um ano para Deus é como 1000 anos, um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia, né? Eu falo assim, a gente perde essa referência, e eu acredito que essas pessoas que elas partiram já, elas não estão tendo essa noção de tempo. Compreende isso? Então, se você falar assim, ó, tem alguém que está esperando há 2000 anos, cara, ela não sabe que está há 2000 anos. Não há essa ansiedade de tempo de falar assim, nossa, que demora, sabe? Não existe isso. Outra situação é que as pessoas pensam, e essa eu tomo a liberdade de falar, tá? Diante daquilo que eu acredito. Tem coisas que a gente não tem como comprovar e tem coisas que as pessoas pegam e procuram, de qualquer forma, forçar um entendimento bíblico. Quando as pessoas questionam, às vezes falam assim, não, mas aqueles que estão no Senhor dormem. A gente tem que entender que o que Salomão está falando ali em relação à explicação, ele faz uma referência que eu acho que fica muito claro, debaixo do sol. Né? Tem duas expressões que ele diz, uma debaixo do céu e outra debaixo do sol. O que ele está colocando? Visão humana. Então, na visão humana, o que está ali, você fala, olha, para a sepultura, ainda a Bíblia fala a respeito disso. Para a sepultura, onde ele vai, na tradução mais, digamos assim, próxima da original, e dos originais, né, que fala, ela vai estar dizendo ali, não tem como você perguntar nada, eles não sabem e eles estão como que dormem. Então, assim, é muito fácil você, até num velório, olhar para a pessoa, não tem aparência de que está dormindo, né? Sim, você perguntar para ele, ele não responde. A questão depois do Senhor, na passagem do Lázaro ali com o rico também, você vai ver que são pessoas conscientes, tanto que o outro está gritando ali, falando, amante, que volta lá e que avisa os meus... e tal. Então, assim, a gente tem que entender que tem coisa espiritual, não é só uma representação simbólica, tá? Deus está... Então você acredita totalmente que a pessoa está acordada, que morreu e consciente. Eu só não coloco assim que a gente tem que tomar um cuidado, porque às vezes a pessoa fala esse céu, né? Esse céu que, digamos assim, aonde estaremos vivendo. É complicado até falar esse céu, porque você fala assim, rapaz, é um ambiente de uma eternidade que ninguém conhece, né? O que nos dá uma condição é Paulo, que ele diz ali, fui levado ao terceiro céu, né? Pela Bíblia a gente vai enxergar ali. Paulo também faz praticamente uma confusão, não sei se no corpo ou fora do corpo, cara, é como se, sabe, aquilo que você falou no começo, tem detalhes que não importa pra gente, ele fala, cara, não sei se no corpo ou fora do corpo, eu estava lá, entendeu? Eu vi coisas, e ainda ele diz assim, inefável, e aí no inefável volta aquilo que a gente tá falando, a tradução dessa palavra no português, ela coloca assim, aquilo que não é digno de ser falado, ou que não existe no vocabulário, e eu creio nessa, que não existe no vocabulário a condição de você falar.
Sabe? Porque tem coisas que se você for explicar não vai ter como, e daí condiz com aquilo que Jesus está falando e Paulo fala também, a igreja, quando ele está falando do espiritual, sabe? Porque vai ter coisa que ele vai querer falar que você fala, cara, de forma natural, por exemplo, você não vai ter como entender. Eu tenho um amigo que ele teve uma experiência assim, que o vô dele morreu praticamente, voltou, ficou um tempo, daí ele morreu de vez. E uma das coisas que esse vô dele falou pra ele foi que o lugar que ele foi tinha uma cor que não existe aqui. Então. Tipo, que eu não consigo te explicar que cor que é, porque essa cor não existe. Então, são essas questões, sabe? Que eu entendo coisa, isso. O inefável é igual a experiência que eu contei do louvor. Fala, cara, que louvor mais lindo, mas não existe aqui. Que louco isso, cara. Que louco. Tanto que você fala, você não consegue nem... Aí aquele ambiente que você tava ali era isso. Você não consegue explicar. Não consigo explicar. Por exemplo, o que eu posso relatar é que era, digamos assim, trazendo para a condição humana ali. Eu vou falar, olha, eu tenho a impressão que era uma situação assim de um retângulo, era onde eu estava. Ele tem ali uma espécie, digamos assim, de um degrau, que era algo que mais ou menos dava um pouco abaixo da minha cintura, falando de noção, assim, que é o que eu aproximadamente, imagino, né? E ali no meio, assim, uma abertura muito grande, que daí agora, de novo, tá? Não tem parede, mas eu tô vendo como se tem parede aqui, porque tá tapando assim, e aqui no meio como se fosse uma portona retangular, assim, uma passagem, entendeu? E dali aquele brilho muito grande, e eu sabendo que eu tenho que ir para lá. Essa é a consciência, vamos dizer assim, ó. Se hoje, né, o meu pensamento aqui, tentando responder alguém, não que eu tivesse o pensamento ali na hora, porque daí, assim, o que eu me questiono hoje, né, assim, por que eu não fui? O que eu estava aguardando? E são tudo pensamentos que não tinha ali na hora. Entendeu? O que eu estou fazendo parado ali? Não são curiosidades que me atingem naquele momento. Mas ele não falou pra você, ó, não é hora de você ir. Não falou nada. Só fiquei ali, assim, esperando como... Eu vou dizer assim, agora de novo, na explicação das nossas palavras. Como se alguém desse uma ordem ou alguma coisa que eu tivesse que ir. Então, assim, falar, você tem o entendimento que você teria que ir? Sim. Entendeu? Aí, nesse momento que eu tô... Depois disso, tá? Agora vem de novo. Passa um período, eu não sei que período, mas eu creio assim, não muito distante desse momento que eu falo pra ele, eu tô aqui, não tem... tô com um povo do coração e tal e tal. Quando eu termino de falar assim, e aí passa um tempinho que eu tô olhando, abre uma tela, assim, como se fosse de uma televisão mesmo, assim, sabe? Parece uma TV a LED, vamos dizer assim. Abriu uma tela, assim, e eu vi minha família. É como se fosse numa foto. Entendeu? Então eu vi a minha esposa, o meu filho e a minha filha, assim, estavam os três juntos. Quando eu olho assim para eles, aí eu falo assim, agora eu tenho que explicar assim, ó, eu não tenho um sentimento, mas eu tenho um entendimento, tá? Então assim, sem sentimento, mas com o entendimento da palavra, tá? Eu olho para eles assim, muito em paz. Sem o entendimento da palavra que eu vou dizer agora, tá? Mas eu olho para eles assim, eu falo assim, coitados, eles vão ficar arrasados. Eu não tô tendo esse sentimento, mas eu tenho entendimento. Eu tenho o entendimento deles, eu não tô tendo nem o sentimento deles, entendeu? Eu tenho o entendimento dessa palavra, arrasados. Aquela preocupação, aquela coisa, não tinha nada. Nada. Então, assim... O forte ali que eu coloco, eu falo assim, coitado, eles vão ficar arrasados. No mesmo momento que eu digo arrasados, cara, aí vem assim uma convicção de uma fé tão grande, que eu falo assim, mas eles estão sendo cuidados por Deus. Quem sou eu agora? Pensamento, sim, sabe? Quem sou eu para dizer que eu tenho que estar ali para cuidar deles? E daí termina assim, eles estarão muito bem cuidados. Cara, mas isso numa convicção e numa paz, assim, que eu te digo assim, cara, é uma confiança que às vezes a gente batalha, porque eu gostaria que tantas outras coisas que eu fizesse, eu conseguisse alcançar esse nível, sabe, dessa fé. Porque eu entendo assim, ó, agora vamos falar no nosso... Eu não sei se eu estou conseguindo encaixar aqui as coisas do espiritual, mas na nossa explicação. Quando traz para mim agora aqui o natural e eu relembro dessa cena... Aí vem um peso, porque foi algo que eu questionei. Quando eu volto, vejo a minha família, tudo que eles sofreram, que passaram, os períodos sem informação assim de volta ou não volta, tá parado e não, né, não vai nem vem, aquelas coisas, não tem nenhuma melhora. Então, assim, eu olhando ali, eu falo, poxa, Senhor, eu não tive nenhum sentimento pela minha família.
Então parece que você quer trazer uma culpa para você, sabe? E aí eu chorava, porque eu falei, cara, eu fui insensível. O que aconteceu? Né? Tipo assim, eu não me importei com eles. É o natural indo pro espiritual, né, cara? Tomar o espaço. Então, assim, lógico que olhando ali, né, o que eles contaram, o sofrimento, eu ficava muito abatido. Então, eu chorava. Eu passei ali uns 4, 5 dias. Cada dia que eu lembrava daquele momento, eu falava, Senhor, o que aconteceu comigo? Entendeu? Tipo, eu penso que ao menos eu tinha que pedir, Senhor, me permita cuidar deles ou voltar. Então, não houve. Por isso que há essa situação, sabe, que eu digo assim, é difícil a gente tentar explicar, porque assim, você sabe, daí eu falo só por consciência o que é arrasado, mas eu não estou tendo sentimento nem o meu, nem sentindo a dor deles. E ainda aquela convicção, mas eles ficarão muito bem cuidados. Isso é uma afirmação no meu pensamento, sabe? Tipo assim, não precisam de mim, sabe? Eu não vou fazer diferença, quer dizer, é melhor eles serem cuidados por Deus do que de repente, sabe? Então é um pensamento que veio assim, quem sou eu, entendeu? Para achar que eu tenho que cuidar deles, entendeu? Eles estão sendo cuidados, muito bem cuidados. E some essa tela ali, sabe? Aí, tá. Só que agora vem as partes, tá? Que a gente procura conciliar, que eu não tenho a resposta, né? E aí eu volto a falar no tempo. Então, se você me falar assim, isso que você viveu foi 10 segundos, eu vou falar, tá, pode ser. Foi uma semana? Pode ser. Entendeu? Foram 3 dias? Pode ser. Eu não tenho noção. Então, assim, não há um cansaço de ficar ali esperando. E agora eu associo, tá? Eu vou associar que esse período pode ter sido algo em torno do período que eu estava entubado ali. Por quê? Porque tem um período, acho que não sei se é ali 4º, 5º dia, mas digamos assim, um período depois que eles começam a mandar mensagem lá para casa, que aí eu paro de responder aos tratamentos, entendeu? Que então é aquele momento assim, ó, não piora, não melhora, que daí entra a frase da enfermeira lá que diz, parece que ele tá rebotado, porque assim, ó, tá tendo os medicamentos. Aí parece que não sei se foi o fígado, acho que o fígado que eles comentaram que também estava funcionando, né? E daí não fazia o metabolismo e alguma coisa assim. E aí fica aquela coisa assim, mas o que tá acontecendo? Entendeu? Os medicamentos estão vindo, não faz efeito. E teve uma situação que daí foi um dia que a minha filha, daí foi o momento que a minha esposa parou de acompanhar os boletins médicos, sabe? Porque foi um dia que a minha filha recebeu, quer dizer, tentaram entrar em contato com ela, daí ela não estava em condição de atender porque ela estava com uma fé muito grande que eu retornaria. Então ela falava assim, ele não vai ir, né? ele vai retornar e tal. E ela falou assim, ele tem umas promessas e não sei o que e tal. E ela começou a conduzir a igreja. E todos esses dias que a igreja estava ali, né, orando, louvando e tal, e não só por mim, também orando pelos outros, né? Ela tinha essa convicção. Então ela conduzia a igreja assim, ele vai retornar, ele volta, né? E daí, a partir desse dia que os médicos ligaram lá e falaram que o meu coração estava com, acho que 32 batimentos, se eu não me engano, 32 batimentos, e totalmente descompassado, né? Que daí já era um momento assim, 32 você já não... Tá indo. E isso eu, nesse período do entubamento, né? E eu não melhorava. E aí foi o dia que a minha filha falou para ela, depois que atendeu na equipe, daí a minha filha falou assim, mãe, o pai tá morrendo. Entendeu? E aí, novamente, ela olha e fala assim, filha, ele não tá morrendo, não. E daí ela falou assim, você não me dá mais notícia do boletim, entendeu? Atenda, porque daí tinha que passar pros irmãos, a igreja, os amigos, né? Todo mundo queria saber da informação. Então ela falou, atenda e responda a eles. Tá? Mas você não me passa mais informação. Porque nesse período ela tinha em oração, né, um outro pastor tinha passado para ela, né? Ela falou assim, olha, eu tive aqui uma visão em que o Kiko chegava lá em casa e estava tomando café comigo. Daí falou assim, então eu estou entendendo que Deus está dizendo, eu vou ainda tomar café com ele, né? Daí falou assim, então ele não vai. E ela pegou essa palavra, sabe? Daquilo que ele falou, né? Porque foi um dia que ela estava sem resposta. E ela falou, Senhor, o que está me incomodando é o teu silêncio. Me diga alguma coisa, porque eu estou com muita fé que o Senhor não vai levar, mas se de repente o Senhor vai levar, o Senhor não está dizendo nada. E daí foi aonde que ela tinha, na oração, o Espírito Santo tinha falado para ela, preste atenção nos meus sinais. E aí quando ela
termina de orar, ela liga para esse pastor, né, para conversar, e ele fala isso, entendeu? Então ela pegou como sinal a visão, né? Ela falou assim, então ele não vai, e começou a passar para a igreja isso, ele não vai. Tá. Aí agora só para finalizar a volta, tá? Desse momento que eu tô ali olhando para frente e entendendo que... E o tempo inteiro você tinha a percepção que Jesus estava do teu lado. O tempo inteiro aqui. Ah, ainda tinha uma situação que depois eu falo assim, eu não sei o que é. De tempo em tempo, ela vinha assim como uns respingos de alguma coisa que saía dele e ficava fazendo assim, sabe? Tipo pulverizando, mas eu não sei o que é, sabe? Que vinha assim. Então, cada pouquinho... aquilo ali fazia assim e me alcançava aqui. E ele, assim, só que eu não estou mais olhando, mas ainda, digamos assim... sabia que ele estava enxergando, vamos dizer assim, pelo um periférico. É difícil de explicar, tá? Mas, digamos assim, não me chamando a atenção, mas enxergando ele aqui... e dele saía. Eu falo depois, sabe? Porque daí vem a questão da explicação. Parecia virtude. É minha palavra, sim, tá? Sim. Não sei te dizer. Mas parece que aquilo ali era o que me mantinha nesse ambiente. Provavelmente era, de tempo em tempo, aquilo ali saía assim e me alcançava, sabe? E ele era uma figura humana. Humana. Como se fosse um homem, mas a fisionomia você não consegue explicar. Não, até tem uma fisionomia. Eu falo assim, rapaz, é difícil a gente colocar... mas eu vou te falar assim, dentro dos traços que a gente conhece, isso. Eu vou falar, parecia alguma coisa assim, meio de uma mistura grega com egípcio, assim, sabe? Então era o Yuri, olha lá pra Cardeal. Com certeza era o The Chosen ali, ó, do necessário que tá. Então, assim, só que eu não consigo te explicar isso, tá? Mas assim, eu olhando, e aí volta aquelas questões que a gente tá falando, tá? Porque nesse momento eu falo mais pelo espiritual. De eu não ter dúvida. Sabe? Mas assim, agora, o espiritual não se importa com essa aparência. Compreende? E aí eu volto igual eu comentei, com 6 anos, era da maneira que ele se apresentou que eu consegui entender que era ele. Então, assim, não me deixa dúvida que é ele. Entende? E agora eu tô ali. Aí, tá, eu tô aqui, assim, olhando pra frente o tempo inteiro desse momento, que eu só olhei ali quando eu chego e falo isso, que eu olho pra ele. E aí depois eu tô olhando aqui sempre para frente, né? Depois do momento que eu olhei ali na tela, vejo a minha família e tô de novo aqui olhando para frente. Aí nisso, chega um determinado momento que eu escuto assim, volte. Cara, aí é aquele momento que eu olho de novo assim, sabe? E aí, nesse momento, é aquele momento... cara, isso agora, de novo, em tempo e explicação, eu já não consigo descrever, assim, nem o meu sentimento, de fato, sabe? Mas quando surge essa voz, volte, eu olho assim como... Falando agora de forma natural, humana, parece que eu queria dizer assim, o quê? Sério isso? Mas sem questionar, tá? Mas parece que vem isso assim, como se fosse, tá falando sério, sabe? Sério isso? Que? Como se assim, eu não acredito nisso. Parece essa impressão, sabe? Que me chama a atenção como se fosse assim, que? Aí eu viro assim, o olhar. E aí é aquele momento assim que ele fala assim, volte. E aí ele diz assim, as promessas que eu tenho para a tua vida irão se cumprir. E aí ele me entrega algo que eu sempre falo assim, até hoje, no momento eu sabia o que ele me entregou. E eu pego, eu lembro das minhas mãos estendendo assim, e eu seguro algo, que eu não sei o que é. Depois que eu retornei, fica igual da parte do... E eu entendo que assim, em algum momento isso vai ser revelado no sentido, talvez da hora certa ou a coisa certa, eu não sei, mas eu peguei algo da mão dele, que eu sabia o que era, entendeu? Eu sabia da importância que era e eu peguei. Mas só que assim, ó, no momento que eu olho, agora é aquela hora assim do olhar que bate. Cara, aí vem outra coisa sem explicação. Porque na mesma hora, e aí inexplicável que eu digo assim, porque são uns momentos que a gente não tem como explicar esse tempo, tá? Porque tudo assim, no mesmo momento, na mesma hora, não sei, é imediato, é instantâneo, não se tem palavras assim. Mas quando eu olho aquele olhar, me surge um sentimento de fazer a vontade dele, sabe? De entender. E aí, naquele mesmo momento, parecia assim que eu já estava me entregando para falar, eu quero fazer a tua vontade sem questionamento, entendeu? A minha alegria é fazer a tua vontade. E é algo que depois eu fiquei meditando muito quando ele diz isso, que a alegria dele é fazer a vontade do Pai. E eu falei, cara, eu pude ver alguma coisinha tão pequenininha assim, mas senti
essa sensação, sabe? Dizer assim, me importa obedecer, eu não tô questionando nada, sabe? Então, assim, como se fosse, ó, não tô questionando lá, não tô questionando o momento, e que eu te digo que nesse primeiro momento, que é aquela hora que eu quero fazer aqui, parece que vai surgir um questionamento que não chega a surgir, entendeu? Isso é coisa depois analisada, como diz o outro, friamente e de forma humana, para poder explicar, tá? Mas no momento que se vive, parece que é tudo tão instantâneo e ao mesmo tempo que não tem explicação, sabe? Parece que é uma dúvida que vai surgir, mas ao olhar já tem um sentimento de entrega muito grande. Aí quando eu chego, né, depois conversando, chego em casa, converso com a minha família, tudo, né? Aí eu falei para minha esposa algo que hoje está trabalhando bastante na minha vida a respeito das promessas, por isso que eu comentei contigo antes ali, que promessa é algo que a gente carrega, né? E promessa não anda sozinha, promessa a gente carrega. Porque eu nunca fui preocupado com as promessas de Deus. E eu sou uma pessoa que desde criança eu tenho promessas, entende? E eu nunca me preocupei com isso, eu nunca dei importância as promessas. E promessa é algo que a gente tem que ficar relembrando, é algo que isso aí a gente entraria em outros assuntos, mas tem, né, as questões bíblicas que nos fazem lembrar. O Caleb é um que faz Josué lembra-se da promessa quando estava junto com Moisés, que o Senhor disse a meu respeito. Então, assim, são coisas que a gente precisa, né, tomar o cuidado. Mas daí ali, eu ainda com esse pensamento, eu chego para ela e eu falo assim... Só que eu não entendi uma coisa. Ele falou assim, que as promessas que ele tem para minha vida vão se cumprir. Eu falei, mas eu nunca fiz uma oração falando cumpre em mim as tuas promessas ou cumpre as tuas promessas, assim, no sentido de uma cobrança, sabe? A gente canta, às vezes, louvores ou faz alguma coisa que envolve, e até numa oração que a gente fala no sentido mais formal, né? Você tá ali, cumpre, ó Senhor, tal. Mas eu digo de sentimento. Eu nunca coloquei algo assim no sentido, ô Senhor... apressa-te, ou coisa nesse sentido, às vezes, humano, né? Nunca fiz isso. Então, eu comento com ela, assim, né? Eu falo, mas tem algo que ele falou que eu achei estranho. Falei assim, porque ele falou assim, as promessas que eu tenho para ti vão se cumprir como se fosse algo que eu tivesse preocupado, e eu não estou preocupado com as promessas. E aí ela fala assim, isso daí é resposta para mim. Ela falou, porque enquanto você esteve lá, a minha oração foi só uma. Senhor, lembra das tuas promessas. Porque teve coisas que não foi nós que pedimos, foi o Senhor que disse. E isso ele ainda não viveu. E daí ela falava assim, eu não estou te cobrando, eu só quero que o Senhor lembre que foi o Senhor que prometeu e ele não viveu isso. Então, assim, quando eu entrego isso, daí que vem aquelas questões que a gente fala, né? Quando as coisas começam tudo a encaixar, daí eu falo assim, então a resposta era para você, tá aí. Mas tem trabalhado na minha vida nesse sentido, porque eu passei a valorizar mais essa questão das promessas, sabe? Porque eu era desligado para ela, para as promessas, né? Como se fosse assim, se Deus prometeu, tá bom, é Ele que sabe, Ele que vê, o tempo dele, essas coisas. E quando a gente fala assim, eu carrego uma promessa, a gente tem que valorizar ela e falar, cara...